Eu vou contar, né? Eu já fiz várias palestras, inclusive tem outra marcada agora na ETEC, né? De camelô a doutor. Né? Eu com 9 anos eu fui pro shopping trem, vender pipoca, sorvete, chocolate, porque eu falei pro meu pai, ó, tô indo pra escola fazer educação física, de short, regata, não, tô indo de sapato. Eu falei, por que você não vai trabalhar? Você é aleijado? Eu fui pro shopping trem, já me tornei empresário, 9 anos de idade. Então a gente camelô a doutor. Como que você chegou no trabalhista? Eu, na verdade, assim, ó. 10 minutos deve ser pouco, né? Eita Deus, tremendo. 10 minutos é pouquíssimo, né? Tá. 10 minutos é rápido. Como é que foi isso? Tá. E aí a gente Quantos anos você tem? Cara, eu acabei de fazer 40 anos, fiz semana passada. Eu sou o presidente mais jovem da história da OAB Guarulhos, que é uma das maiores sucessões. Ou seja, se ainda hoje você estivesse na advocacia, eu tenho um grande, extraordinário concorrente. Ainda bem que você veio trabalhista, isso é muito bom. Isso é muito bom no criminal. Pois é. O sistema do Poder Judiciário movimentou em todo o Brasil, em todas as justiças, todas, civil, trabalhista, federal, militar, todas as justiças, tributário, algo em torno de 52 bilhões de reais. Dentre todas as justiças, só a Justiça do Trabalho movimentou algo em torno de 24 bilhões de reais. Ou seja, apenas um único ramo da justiça movimentou mais de 50% de todo o valor. Olha, Ribeiro, é um grande pulo do gato. Conta aí o pulo do gato. Na verdade, não existe pulo do gato. Como qualquer outra área do direito, não existe pulo do gato. Não existe um estalar de dedos e você consegue um monte de clientes, né? Eu costumo dizer aqui nas nossas entregas de carteira, que às vezes o jovem advogado, recebe a carteira e acha que vai ficar rico em 6 meses. Porque nós vivemos num mundo de rede social, um mundo muito superficial, um mundo em que alguém fala para você, olha, arraste para cima, que você aprenda como ficar milionário em 3 meses, aprenda como ganhar 15 mil reais por mês em 2 meses. A realidade não é essa. Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal, no YouTube Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E no canal Notícias do Ribeiro eu trago assuntos sobre empreendedorismo, atualidades e direito. Por este canal já passaram advogados, empresários, políticos, colegas, amigos. Com mais de 100 vídeos, temos ou estamos alcançando 2.000 inscritos com mais de 100 mil visualizações. Se este conteúdo for relevante para você, por favor, compartilhe, se inscreva e coloque os seus comentários aqui no canal. Vamos começar mais um vídeo com mais um entrevistado. Assista até o final. Que bom, hoje um dia maravilhoso para poder bater esse papo. Estamos no prédio institucional, na sede da OAB Guarulhos, uma das maiores da Advocacia Bandeirantes. E vamos bater um papo com o atual presidente da OAB Guarulhos, doutor Abner Vidal. A proposta aqui é lhe apresentar 3 dicas para advogar no direito trabalhista e empresarial. A ideia é bater um papo com toda a advocacia e também para você que não é advogado. Dicas extraordinárias surgirão daqui. Doutor Abner Vidal, saudações cordiais. A palavra é sua para poder falar com toda a audiência no canal Notícias do Ribeiro. Doutor Ribeiro, saudações cordiais, um grande prazer estar aqui contigo. Seja muito bem-vindo ao OAB Guarulhos, é um prazer recebê-lo aqui. Desde já agradeço a sua gentileza e a sua presteza em vir até a OAB Guarulhos para nós batermos esse papo, né? Como você mesmo lembrou, eu tenho a honra de estar presidindo a OAB Guarulhos, essa que é uma das maiores subseções do estado. E a OAB Guarulhos é maior do que, inclusive, algumas capitais, alguns estados, né? Então, nós somos atualmente aqui em Guarulhos em 7.315 advogados. De fato, uma advocacia grande e pujante. Que top, bacana. Doutor Abner, sabemos que a advocacia empresarial, trabalhista, é seu grande business expertise. Mas antes de falarmos propriamente da trabalhista empresarial, como é que foi seu início? Você já sempre foi um advogado trabalhista? Conta aqui para a nossa audiência como é que você começou. Olha, Ribeiro, muito bacana essa pergunta que você fez,
porque eu tive duas paixões na faculdade. Aliás, três paixões na faculdade. A primeira foi a minha esposa, que acabei me casando ao final da faculdade. A segunda paixão é o direito do trabalho e a terceira paixão ali no quarto ano foi o direito penal, especialmente o Tribunal do Júri. E eu fiz vários cursos do Tribunal do Júri. Aqui em Guarulhos, na época que eu estava ali no quarto, no quinto ano da faculdade de Direito, nós tínhamos muita atuação de grandes advogados tribunos do júri aqui em Guarulhos, conveniados à Defensoria Pública. Nós não tínhamos, à época, a Defensoria Pública instalada, então os júris eram realizados por professores da universidade. Inclusive, um dos professores é o Dr. Alexandre de Sá, atual diretor tesoureiro da OAB São Paulo. Ele fazia muitos júris aqui. E que foi presidente aqui da casa, né? E que foi presidente da OAB Guarulhos, mas eu estou me referindo aqui a 2007, 2008, ele não era presidente da OAB, ele veio a ser presidente em 2016 a 2018. 2007, 2008, havia muito júri aqui na comarca de Guarulhos. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital, 1.300.000 habitantes. Então você imagina, muitos casos de homicídio, então nós tínhamos muitos júris aqui. E eu era apaixonado por Tribunal do Júri e eu assistia quase que todos os júris. Então eu estagiava num escritório de advocacia na área trabalhista, então a minha paixão era a área trabalhista, mas eu ia ali no Fórum Cível e passava em frente à plenária do júri e às vezes o doutor Alexandre, o doutor Newton, que era um outro professor, estava ali na tribuna do júri e eu parava e eu só conseguia parar de assistir quando terminava. E eu era apaixonado pelo Tribunal do Júri. E aí eu fiz... O tribunal é mais legal mesmo, né? Olha, o tribunal, para quem está na faculdade, ele é mais apaixonante, né? Então, se você perguntar para um acadêmico de direito qual a área do direito que ele pretende seguir, 80%, 90% vai falar da área criminal, porque é uma área mais apaixonante, tem aquela questão do júri, aquela questão teatral. Então, realmente, mítica, inclusive, né? Mídia, inclusive, e chama mais atenção. E o Tribunal do Júri realmente é um espetáculo, né? Aquele advogado qualificado, aquele advogado que sabe se portar num Tribunal do Júri é algo espetacular. E isso me chamava muita atenção. Então eu comecei a fazer vários cursos no Tribunal do Júri. Eu tinha uma certeza que no início da minha carreira eu iria atuar na área do Tribunal do Júri. Embora eu era apaixonado pela área trabalhista. Eu já fazia estágio na área trabalhista. Então eu tinha ali essas duas paixões no direito, o Tribunal do Júri e a área trabalhista. E eu passei na primeira fase do exame de ordem. Na minha época não podia fazer exame de ordem no 9º semestre, você tinha que colar grau para fazer o exame de ordem. Assim eu fiz, colei grau em dezembro de 2008 e prestei o primeiro exame de 2009. Passei na primeira fase, passei na segunda fase, estava eu lá na minha casa, recém-casado, colocando o varal da minha esposa num domingo de Páscoa. Me toca o telefone, era o meu ex-chefe, falando, olha, acabou de acontecer um assassinato numa região aqui periférica de Guarulhos, você quer acompanhar? Eu falei, claro. Olha, mas eu acho que a família não vai ter dinheiro para pagar. Eu falei, não tem problema, eu quero aprender. O aprendizado é importante. Excepcional. Né? Ou seja, a primeira dica, não se começa na advocacia ganhando dinheiro, e sim aprendendo. Exatamente. E outra dica, né? O jovem advogado, nós falamos hoje, né, que nós não temos tempo para nada, né? Você acabou de falar, eu estava numa reunião, saí de uma reunião, entrei na outra, eu também. Na sequência já tenho algumas reuniões aqui. O jovem advogado, uma coisa que ele tem é tempo. Então você pode se dedicar a estudo de caso, você pode se dedicar inclusive a fazer o bem, inclusive para esse processo te trazer algo de novo e um aprendizado. E assim foi comigo. Eu fui para aprender. E aí, Ribeiro, eu acompanhei desde o flagrante. Acompanhei essa senhora, era um caso de uma senhora que tinha acabado de cometer um assassinato contra o marido. Rapidamente a história. Ela vivia num ciclo de violência doméstica, o marido era alcoólatra, no domingo de Páscoa ele saiu para beber com a filha mais velha de 13 anos, voltou para casa, que era numa comunidade, num barraco onde eles viviam, e ela estava descamando peixe e o óleo quente ao lado para fritar aquele peixe. E uma faca bastante afiada para descamar o peixe. Então ela estava virada para a pia, descamando o peixe. Ele chegou, eles tiveram ali um entreveiro qualquer, e ele disse a ela, eu vou colocar o seu rosto na panela quente. E nisso, ele deu uma gravata e deixou exposta essa parte. Ela, num ato reflexo, pegou a faca e fez isso. A faca entrou no coração, alguns centímetros, ele caiu e sangrou até a morte. Então essa foi a dinâmica do crime.
Ok. Obviamente que nós alegamos legítima defesa. É o que me parece também, é uma melhor tese aqui. Legítima defesa, nós conseguimos a liberdade provisória em alguns dias, né? Ela foi presa no domingo, na quarta-feira ela já estava na rua, então conseguimos a liberdade provisória. Obviamente que eu acompanhei ela na delegacia até as 3 da manhã, e aí tem várias histórias, ela entrou em estado de choque, ela não conseguia falar, ela tinha ideias desconexas, então num primeiro momento nós optamos para que ela não se manifestasse ali na delegacia, mas basicamente atuando num processo do tribunal do júri. Okay. E quando depois que nós conseguimos a liberdade provisória, ela trouxe a documentação, eu verifiquei na carteira de trabalho, Ribeiro, que o marido dela, o falecido, ele tinha salários altíssimos na qualidade de mestre de obras e salário superior ao teto da Previdência Social. E eu observei ali que ele tinha qualidade de segurado. Jovem advogado, você tem tempo. Portanto, eu como jovem advogado, eu tinha tempo. Eu comecei a estudar o tribunal do júri, eu comecei a preparar a defesa para uma legítima defesa, a preparar a defesa para a alegação de uma tese de legítima defesa, e também comecei a pesquisar o previdenciário, que eu não tinha nenhuma intimidade. E pesquisando o previdenciário, dei entrada na pensão por morte, depois de um ano. Um ano. Saiu todos os atrasados do previdenciário. E aí, essa senhora, muito grata, você imagina, a pessoa mora numa comunidade, num barraco, num piso de terra, violentada pelo marido, e consegue um benefício que é o teto da Previdência Social. Hoje, esse teto é algo em torno de R$ 7.300. Você imagina um ano de atrasado. Essa mulher se sentiu a mulher mais rica do mundo. E por uma absoluta sorte, eu pude cobrar esses honorários. Eu cobrei num previdenciário e cobrei a primeira fase do Tribunal do Júri com relação à tabela da ordem. Ela me pagou à vista. Isso foi algo muito significativo para um primeiro caso. Bom, veja que já estamos na terceira dica, que a primeira começou a advogar, o que aparecer, pega por favor. Segundo, o que mais você tem é tempo. Terceiro, no mesmo processo pode ter oportunidade de outros processos. Só uma observação, mas pega com responsabilidade. Perfeito. Pega com estudo de caso, você tem tempo de perguntar para o Ribeiro, perguntar para mim, perguntar para um colega advogado, frequente a OAB, os remédios processuais são os mesmos, as dores são as mesmas. Não constitua um processo, não se constitua num processo sem responsabilidade. Perfeito. Ali eu tinha muito tempo. E eu comecei a ligar para vários colegas, e comecei a fazer a defesa do Tribunal do Júri e, paralelo a isso, fiz o processo previdenciário. Consegui a aposentadoria para ela, aliás, a pensão por morte, o nome técnico é esse. Consegui receber um processo que eu não iria receber num primeiro momento, recebi no Tribunal do Júri e recebi o previdenciário. Foi um valor razoável para o início de carreira e nós conseguimos, depois de algum tempo, a absolvição na primeira fase do Tribunal do Júri. Foi reconhecida a legítima defesa e nós conseguimos absolver sumariamente essa cliente. Bom, depois desse primeiro caso, não tenha dúvida que eu seria advogado do Tribunal do Júri. Eu ia te falar isso. Acabou que eu fui para o trabalhista. Eram duas paixões. O mundo do direito do trabalho foi me envolvendo de uma forma, as situações foram ficando cada vez mais economicamente melhores do ponto de vista da advocacia trabalhista. Eu direcionei a minha carreira para a advocacia trabalhista e depois de 1 ano e meio que eu estava atuando na advocacia trabalhista, eu foquei ainda mais. Então, num primeiro momento eu fazia reclamante, muito reclamante, pouquinho de reclamada. Depois de 1 ano e meio, 2 anos de advocacia, eu abri o meu escritório. Só fazer uma pausa, para quem não é advogado, reclamante, em regra, é sempre aquele trabalhador assalariado, enquanto a reclamada é a empresa, o CNPJ. Exatamente. Então, num primeiro momento, eu joguei para o trabalhador, e aí depois de 1 ano e meio, eu comecei a pensar em abrir o meu escritório e comecei a segmentar minha carreira no direito empresarial, mas ligado ao direito do trabalho. E assim eu fiz. Então, depois de 2 anos de formado, eu foquei a minha carreira no direito empresarial trabalhista. E comecei com empresas pequenininhas, né? E aí, se eu pudesse dar uma dica para aquele colega que está começando, né, na advocacia empresarial, olha, estudo de caso, postura na audiência trabalhista é essencial. Tudo acontece na audiência trabalhista, vige o princípio da oralidade. Tudo acontece em audiência.
Então você precisa conhecer o caso, você precisa saber efetivamente o ônus de prova, você precisa entender sobre ônus de prova e você precisa entender o que você precisa provar e o que compete à outra parte provar. Com isso você vai se destacar, mesmo quando você está pelo trabalhador. Muitos casos, muitas empresas, muitas não, mas algumas empresas, depois que eu atuei contra essas empresas a favor do trabalhador, essas empresas acabaram depois de algum tempo me procurando. Porque viu ali em mim dedicação, profissionalismo. Técnica, né? E aí essas empresas depois de algum tempo acabaram me contratando, o que foi muito bom para a minha carreira. Então, você que é advogado, que está no início da carreira e que queira ir para a advocacia trabalhista, olha, a advocacia trabalhista é uma advocacia ainda muito pujante. Eu costumo dizer, assim, só para a gente ter números, né? Em 2019, a Fenaló apresentou uma pesquisa para nós, basicamente de análise de dados dos tribunais. A Pênica, um único ramo da justiça, movimentou mais de 50% de todo o valor do sistema judiciário. Então, a advocacia trabalhista, de fato, ainda é uma área do direito muito promissora. E você que é jovem advogado, não se amedronte com algumas pessoas que falam, olha, mas tem advocacia trabalhista, tem muitos profissionais na área, como a advocacia penal também tem muitos advogados na área, mas se você fizer com esmero, com profissionalismo e se dedicando, focando, tendo um objetivo claro, não tenho dúvida que o sol com certeza irá brilhar para você. Ou seja, eu pedi apenas 3 dicas para advogar no trabalhista, ele já deu várias. A última, e para nós caminharmos aqui até para os finalmente, como conseguir clientes empresariais para poder fazer aquela advocacia trabalhista empresarial. A realidade é que no mundo da advocacia você vai ter dignidade para você e para sua família, mas você vai construir a sua carreira bloquinho por bloquinho, tijolinho por tijolinho. O nosso nome conta muito, a sua qualidade profissional conta muito, o seu estudo conta muito. Eu tenho percebido que alguns colegas têm deixado o estudo de lado, o estudo técnico, o estudo de caso de lado, para se focar em marketing, para se focar em tráfego pago. Isso tudo é importante. A advocacia mudou. O advogado ele precisa estar antenado na rede social. Como consegue cliente? Não sei, se você tem já uma carteira de cliente, talvez seja um pouco mais fácil. Mas se você começou do zero como eu, e eu acredito como você também... Sim, eu comecei do -1, tá? Pois não é muito diferente a minha história. Numa outra oportunidade a gente pode dividir isso. Você precisa, nesse primeiro momento, mostrar a sua qualidade. Hoje, com as redes sociais, você tem uma janela para o mundo para você mostrar a sua qualidade. Você não vai precisar ficar dançando no TikTok, você não vai precisar se expor ao ridículo. As pessoas contratam... Dica de ouro sem jovem advocacia, dica de ouro. Exato, as pessoas contratam pela confiança, como tudo na vida. Quando você contrata, quando você vai num médico, quando você vai contratar alguém, você contrata alguém que fica fazendo isso, fazendo aquilo, ou você contrata pelo grau de confiança que aquela pessoa te passou? Quando eu falo que a internet é uma janela pelo mundo, porque você pode se expor, você pode, por exemplo, falar sobre aviso prévio, você pode, por exemplo, falar sobre justa causa. Então, você quer um cliente empresarial? Fala um pouquinho sobre o artigo 482, os requisitos do artigo 482, aplicação da justa causa de forma ética, de forma absolutamente com conteúdo informativo. E ao final do seu vídeo, você não precisa falar, olha, me procure, está aqui o meu WhatsApp, porque isso é infração à ética. Você naturalmente, se você gerou uma conexão, uma confiabilidade com o seu público, é natural que o seu público vá te procurar. Então, a dica que eu daria para você, jovem advogado, utilize as redes sociais, mas observe os provimentos do Conselho Federal da OAB para que você não seja representado. Mas não feche os olhos para as redes sociais e para o mundo tecnológico que nós temos hoje. Você precisa utilizar a rede social, você precisa se mostrar para o mundo, mas com ética e com mostrando conhecimento. Você precisa estudar tráfego pago, infelizmente ou felizmente você precisa estudar e nós podemos fazer isso. Você precisa estudar marketing digital, nós precisamos entender sobre isso, mas você precisa entender do básico, que é o serviço que você oferece. Que é o quê? O direito que você vai defender. Se você vai falar sobre o tribunal do júri, você precisa entender do tribunal do júri. Se você vai falar sobre execução penal, você precisa entender sobre execução penal. Se você vai falar sobre justa causa, você precisa entender sobre justa causa. Você precisa entender como os tribunais entendem,
Como a justiça vai reconhecer ou não aquela justa causa para você passar uma informação absolutamente fidedigna. Perfeito. Doutor Abner Vidal, olha, essa palestra magna eu não sei nem como te pagar. Olha, irmão, um dia eu quero ser igual ao senhor, hein? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao doutor Abner Vidal. Olha, caminhando aqui para os finais, eu quero, se o senhor quiser deixar aqui os seus agradecimentos, de repente uma rede de contato, mandar uma mensagem para a Jovem Advocacia, dar uma palavra final, a oportunidade é agora, doutor. Maravilha. Ribeiro, eu queria te agradecer pela sua generosidade, aproveitar esse espaço para falar com a Jovem Advocacia, com o advogado, advogada em geral, dizer que é importante você se aproximar da OAB, você faz network, você faz contatos na OAB. Nós aqui em Guarulhos, nós temos vários eventos para a advocacia e eu destaco um deles que vai acontecer agora no dia 31 de agosto, um grande congresso da advocacia, chama Experience. E aí, esse congresso da advocacia, nós vamos falar sobre comunicação e liderança, nós vamos falar sobre marketing jurídico, nós vamos falar sobre empreendedorismo jurídico, direito das famílias, direito do trabalho, direito previdenciário. Teremos aqui a nossa presidente da seccional, a doutora Patrícia Vanzolini. Então, se você tiver oportunidade, faça sua inscrição nas redes sociais da OAB e venha participar do grande congresso da advocacia, será das 8 até as 17. E a partir das 18 horas nós teremos a Festa da Advocacia, que é o encerramento desse congresso com um show de rock. Olha aí que top! Só na advocacia você tem esse prazer, lazer, é a profissão dos sonhos. Eu sou feliz de ser advogado, o senhor também é? Muito! Saudações cordiais!